Porque quando ele reinou em Israel, louvado seja o nome do Senhor, ele governou Israel por inteiro. Louvado seja o nome do Senhor. Após a sua morte, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, Israel foi dividido em duas partes. Louvado seja o nome do Senhor. O reino do norte e o reino do sul. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E diz a Bíblia, queridos, louvado seja o nome do Senhor, porque por causa da incredulidade do povo, por causa da falta de obediência, por causa da desobediência do povo, Deus permitiu, louvado seja o nome do Senhor, que o povo de Israel fosse aprisionado, fosse levado escravo, vivesse em cativeiros. Louvado seja o nome do Senhor. O povo do reinado do norte, louvado seja o nome do Senhor, foi escravizado pelos samaritanos e lá ficaram pelo resto de suas vidas. O povo do reino do sul, louvado seja o nome do Senhor, foram levados cativos pelo rei da Babilônia e lá permaneceram durante 70 anos de escravidão, 70 anos de lástimas, louvado seja o nome do Senhor, 70 anos de preço pela desobediência, louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê, queridos? Porque a desobediência na vida do cristão, ela pode acarretar sérios danos à sua vida. Louvado seja o nome do Senhor, visto que um dos privilégios, visto que uma das características que o crente ele tem que possuir na tua vida é a obediência. Louvado seja o nome do Senhor, porque crente que é obediente, ele tem vitória, e crente que é desobediente, ele paga a peça, querido. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E foi isso que aconteceu com o povo de Israel, especificamente o rei do norte. Louvado seja o nome do Senhor. Deus permitiu que os babilônicos entrassem em Jerusalém, louvado seja o nome do Senhor, e entrassem ali e levassem o povo para viver na escravidão em Babilônia. Viveram lá por 70 anos, louvado seja o nome do Senhor. A partir destes 70 anos, eu acredito que Deus age de misericórdia com aquele povo agora, porque se levanta um novo reinado no mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Reinado esse que tinha por nome Medos e os persas. Louvado seja o nome do Senhor. Eles tinham uma política diferente dos babilônicos. Os babilônicos entravam nas cidades, entravam nas aldeias, entravam nas cidades circunvizinhas, levavam o povo para viver escravo nas suas cidades. Louvado seja o nome do Senhor. Os persas, por outro lado, eles entravam nas cidades, desescravizavam o povo, tiravam o povo do exílio, tiravam o povo da escravidão. Pois bem, queridos, agora Medos e os persas, liderados pelo rei Artaxerxes, eles entram agora em Babilônia. Louvado seja o nome do Senhor, liberam o povo, manda que o povo volte para as suas casas. Louvado seja o nome do Senhor, para continuar a sua vida, o seu cotidiano. Louvado seja o nome do Senhor. Pois bem, agora os israelitas voltam para Jerusalém, eles voltam para Israel, e com o primeiro objetivo, restaurar os muros de Jerusalém, restaurar o templo, avivar a obra, trazer de novo a existência aqueles que outrora tinham se afastado do evangelho. Eles começam ali a trabalhar, eles começam ali a levantar os muros. Louvado seja o nome do Senhor. Mas como em todo qualquer lugar, querido, a oposição se levantou contra os homens daquele lugar, meus amados. E diz a Bíblia Sagrada que Sambalate, louvado seja o nome do Senhor, o governador de Samaria, e Gesem, homem influente da corte real, foram até o rei Artaxerxes pedindo para que ele paralisasse a obra, porque aquela obra não tinha fundamento. Louvado seja o nome do Senhor. Pois bem, o rei Artaxerxes agora assina um edito para que a obra ela fosse parada, para que a obra ela fosse paralisada. A obra agora é paralisada. Louvado seja o nome do Senhor. O povo começa a ficar disperso, o povo começa a viver na escravidão dentro do seu próprio país, dentro da tua própria cidade. O que Deus vem querer falar para mim, para a tua vida nesta noite, querido, é que Deus ele vai começar a agir no meio de crente. Deus vai começar a livrar crente do cativeiro. Deus vai mudar a história de crente neste lugar, nessa noite, querido, para você acreditar que é Deus na tua vida, meu irmão. Aleluia! Assumir aleluia! Irmãos, perceba, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus. Que a oposição contra o povo de Israel era forte, querido. Meu Deus, aleluia. Eles tinham nada mais, nada menos como opositores deles, Sambalate, governador de Samaria, Gesem, homem influente da corte real. Louvado seja o nome do Senhor. Eles não queriam que a obra fosse concretizada, sabe por quê, meus amados?
Porque o povo de Israel iria começar a viver as suas próprias vidas. Eles não iam ter mais mão de obra escrava, louvado seja o nome do Senhor. Eles não tinham mais com quem contar para fazer o trabalho braçal, o trabalho sujo, louvado seja o nome do Senhor. Por isso que eles não queriam que o templo fosse reerguido, que os muros de Jerusalém fossem edificados, louvado seja o nome do Senhor. Depois de 30 anos da obra paralisada, querido, alguém vai até o reinado de Artaxerxes. Lá está um homem por nome de Neemias, homem da corte real, homem de confiança do rei, copeiro do rei, louvado seja o nome do Senhor. Antes mesmo do rei experimentar qualquer coisa, estava lá Neemias, vivendo com as regalias, com as riquezas, mesmo não nascendo em Israel, mas sendo descendente de Israel. Ele agora se compadece com a situação do povo, porque chega até os teus ouvidos que a situação de Israel estava lastimável, que o povo estava vivendo em miséria e pobreza, louvado seja o nome do Senhor. Mas como e de que jeito ele poderia interferir ou ajudar o povo, sendo que o próprio rei, do reinado que ele estava, havia assinado um decreto para paralisar a obra, meu amado. Aleluia, Glória a Deus. Como qualquer em outro segmento, nós enfrentamos dificuldades. aleluia, Aleluia. Não pense você que isso é privilégio seu, não, meu amado. Quem sabe você não está aí dizendo, pastor, a dificuldade é tão grande. Olha, louvado seja o nome do Senhor, eu estou pensando até em parar e desistir. Não pense que a dificuldade é privilégio seu, não, amado. E como eu disse aqui, que quem é obediente tem vitória e desobediente paga peixe. Neemias foi um homem obedientíssimo, porque chegou até os teus ouvidos agora. Sabe o que ele fez, querido? Ele poderia muito bem sair correndo e querer ajudar o povo de Israel, ou poderia muito menos se acomodar e dizer, ei, eu não tenho nada a ver com isso, nem em Israel eu nasci, louvado seja o nome do Senhor. Mas não, diz a Bíblia que ele pôs os joelhos no chão e foi orar. Ele foi falar com o mestre. Ele não bateu na porta do vizinho, ele não falou com o irmão, ele não falou com a irmã, ele foi falar, foi com o dono da bênção. E nessa noite Deus ele quer que você conte a ele o que está acontecendo e o que você deseja que ele faça, meu amado. Assim me pegou na voz. aleluia. Abandone de comandar a Aleluia. Deus te Irmão, às vezes o cristão passa por dificuldade na sua vida, Deus. que todo mundo sabe da dificuldade dele, menos Deus. Ele sai cortando aqui, ele sai cortando lá, ele sai cortando acolá e pra lá e pra lá. Mas o joelho no chão e dobrar e falar com o dono da bênção, o dono da vitória, o criador de tudo, não faz. Mas sabe por que ele não faz, querido? Louvado seja o nome do Senhor. Porque ele ainda não possui a fé suficiente, louvado seja o nome do Senhor, para enxergar a bênção e a vitória. Sabe que o nosso irmão apóstolo Paulo disse que a fé é um dom dado por Deus para que aquele que possua não se glorie. E eu quero profetizar nessa noite que o dom da fé vai chegar na tua vida e você vai alcançar a vitória. Irmãos, Neemias começou a orar. Ele começou a orar. Foram 4 meses de oração. Quer dizer, eu acredito que Neemias pensava consigo, aí como que eu vou chegar diante do rei? Eu tenho total e plena confiança dele. Ele assinou um decreto para paralisar a obra. Eu vou chegar diante dele agora e falar que eu quero ir até Jerusalém para continuar a obra. Não, eu vou orar, eu vou falar com Deus. E Neemias não poderia ir de qualquer maneira, de cara limpa. Ele tinha que ter uma volta dele. E ninguém melhor do que o rei Artaxerxes para dar esse aval a ele. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero te dizer nessa noite, querido, Deus levantou você, foi para fazer a obra, ou foi para marchar. O Deus se ensinou, foi para ficar parado. Nunca vi espaço não, querido. Levanta, porque a ordem é essa. A ordem é para marchar, meu Maravilha. Meu Deus. Maravilha. O crente começa a passar por dificuldade, ele coloca um espírito de inferioridade tão grande na vida dele. Aleluia, Senhor. Ele começa a dizer, o Senhor não está ouvindo minha oração. Santo, O Senhor não está me vendo. aleluia. Ele sabe, ele dá uma de coitadinho. Santo Deus. Como se Deus não soubesse da tua necessidade.
Deus, Ele quer, irmãos, é a ação do povo de Deus. Eu continuo dizendo, e digo lá no nosso ministério por onde eu passo, o povo de Deus está acomodado, querido. Santo Deus, aleluia. Oh, glória. Deus, Ele quer que você se levante e marche e faça a obra dele. Maravilha. Oh, glória a Deus, aleluia. Neemias chega na presença do rei com os olhos cheios de lágrimas. Santo, 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 santo. E o rei, como conhecia ele, percebeu que algo estava errado. Santo Jesus. Ei, homem, o que está acontecendo contigo? Aleluia. Aí ele entra em detalhes e fala para o rei, e fala o que ele quer que o rei faça. Como ele tinha crédito com o rei, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, o rei mandou que assinasse um decreto e desse cartas para ele e nomeasse ele como governador a encargo do rei Artaxerxes para voltar a Jerusalém e edificar os filhos, levantar a obra. O que Deus quer dizer nessa noite? Deus vai te nomear, Deus vai te erguer para você marchar e fazer a obra do Senhor. Aleluia. Oh, Deus, aleluia, aleluia. O primeiro objetivo foi conquistar. Santo de Israel, aleluia. Santo. Mas não passou por aí, não ficou por aí não. O rei Artaxerxes, além de dar cartas a ele como governador, disse: olha, pega alguns homens aí que talvez você vá precisar. Leva aí alguns homens de guerra aí, leva o chefe da guarda aí, pega o que você precisar aí. Mas o que chama a atenção aqui, queridos, é o espírito de solidariedade de Neemias. Aleluia. Ele era homem de confiança do rei Artaxerxes, vivia com regalias. Acredito que ele tinha lá um quarto muito bonito. Acredito lá, louvado seja o nome do Senhor, que ele tinha tudo que ele queria, louvado seja o nome do Senhor. Mas ele negou tudo isso, louvado seja o nome do Senhor, em prol da obra de Deus, querido. Será que você está disposto a negar tudo para fazer a obra do Senhor, meu amado? Maravilha! Aleluia, Jesus. Oh, exaltado e agradecido. Glória. A Bíblia diz: alegai com os que se alegram e chorai com os que choram, não é assim? Mas não quero generalizar, mas hoje em dia tá assim, ó. Alegra com os que choram e choram com os que se alegram. O irmão recebe a bênção, recebe a vitória, o irmão fica com a cara emburrada. Eu precisava dessa bênção. Oh, glória. Meu Deus, eu precisava dessa vitória porque o irmão, estou tanto tempo buscando, estou tanto tempo orando. É mistério dele com Deus, querido. É mistério dela com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Faça a tua parte para que você seja merecedor da bênção também. Louvado seja Deus. Aleluia. Neemias chega em Jerusalém. Agora a primeira coisa que ele detecta lá, louvado seja o nome do Senhor, os muros quebrados. Acredito que ele pegou o povo e falou: olha, vamos começar aí pelo alicerce, vamos cavar o alicerce, vamos levantar esse muro mais do que depressa, louvado seja o nome do Senhor. Aí o que acontece? Que Sanbalate, Tobias, eles foram novamente lá, mas eles não poderiam agora chegar diante do rei como fizeram a primeira vez, porque agora Neemias estava a serviço do rei, louvado seja o nome do Senhor. Eles tentaram então se misturar entre o povo de Deus para tentar minar as forças do homem de Deus, para que a obra fosse paralisada. O diabo age assim hoje em dia, querido. Ele planta adversários no meio do povo de Deus para parar, para minar a obra do Senhor, querido. Sabe aquele crítico quando você diz a ele: ei, eu estou pensando em fazer isso, eu estou pensando em fazer aquilo. Ele imediatamente se levanta: ei, não faz isso não, acho que não vai dar certo. Se eu fosse você, eu nem tentava. Isso aí não vai dar certo não. Quando acontecer esse tipo de coisa, querido, eu bato o pé em retirada e falo: não, o Deus é maior na minha vida, Deus é maior e eu vou sim fazer a obra de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Meu Deus. Aleluia. Eles tentaram de alguma Santo de maneira Israel, aleluia. paralisar a obra. Irmãos, Bendito Deus. quando o homem, quando a mulher de Deus, ele começa a marchar, começa a se jogar na obra do Senhor, a fazer as coisas, Deus de maravilha. a trabalhar para o Senhor. Aleluia, Jesus. O nosso inimigo, nosso adversário, mais do que depressa se levanta para tentar paralisar isso, para tentar fazer com que isso não aconteça. Deus de E maravilha. muitas das vezes, querido, ele usa das suas armas, das suas artimanhas, dos golpes mais baixos,
para fazer isso. Ainda quando Lúcifer, louvado seja o nome do Senhor, diz a Bíblia, que foi dado a ele todo o poder de inteligência e sabedoria. Ainda como anjo do Senhor, ele recebeu esse rótulo. E ele tem sabedoria, ele tem inteligência. E o que eu quero dizer aqui, querido, nessa noite, quantos crentes têm caído nessa lábia? Quantos crentes têm caído na armadilha que Satanás tem preparado? Louvado seja o nome do Senhor. Quantos crentes não têm vigiado? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, Neemias é um exemplo que eu e você devemos seguir. Porque quando Sanbalate e Tobias chegaram diante dele para paralisar a obra, ele foi bem categórico nas suas palavras. Ei, eu não posso ir, porque se eu for, eu vou paralisar a obra. E a obra ela não pode ser paralisada. Louvado seja o nome do Senhor. O que Deus quer de mim de você é atitudes como essa, meu amado. Meu Deus, aleluia. Vamos lá. Isso não tem nada a ver, não. A Bíblia diz, ou melhor, a Bíblia não diz que nós não podemos isso, não podemos aquilo, não podemos aquilo outro. Isso são palavras usadas pelo meio pelo teu adversário, querido. Louvado seja o nome do Senhor. E nessa noite Deus ele tem uma obra maravilhosa a realizar na minha e na tua vida. E Satanás, ele sabendo disso, ele tenta por um motivo ou por outro fazer com que isso não aconteça. Mas eu quero te dizer nessa noite, se eu e você agimos como Neemias, nada e nem ninguém vai paralisar a obra que Deus tem na minha e na tua vida. Porque operando Deus, ninguém pode impedir, meu amado. Santo de Israel. Deus. Olha só o que eles disseram. Ei, eu estou vendo que esses muros já estão quase todos edificados. Vamos dar voltas e ver se ainda há brechas para podermos entrar dentro da cidade. Irmãos, o adversário ele espera somente uma porta de entrada, queridos. O adversário da minha e da tua vida, ele espera somente uma brecha deixada por mim e por você para poder entrar na nossa vida, no nosso ministério e bagunçar com tudo. Aleluia, Deus. Porque como nós podemos perceber aqui, os inimigos de Neemias esperavam só uma brecha para poder entrar naquela cidade e fazer com que a obra fosse paralisada. E muitos crentes hoje, com falta de vigilância, têm dado essa brecha ao adversário, amados. Muitos crentes, infelizmente, hoje em dia têm dado esta brecha ao adversário para poder entrar em suas vidas, abrindo a porta, louvado seja o nome do Senhor, para que ele entre em seu ministério, na sua vida espiritual, louvado seja o nome do Senhor. Mas o que Deus vem nos dizer nessa noite, querido e amado irmão, é que nós devemos tapar todas as brechas, louvado seja o nome do Senhor, para que o medo do adversário não entre na nossa vida e não obtenha êxito. Fazendo isso, não pode esperar, porque a bênção vai chegar, meu amado. Senhor. Somos gratos, Deus. Foram 70 anos de escravidão. Mas quando o povo se dispôs a fazer, a querer a vontade de Deus, queridos, a bênção foi completa. Ao chegar aqui, louvado seja o nome do Senhor, eu ouvi os irmãos dizendo a respeito de Davi, a respeito de Samuel. Quando Saul foi destronado, melhor dizendo, por causa da desobediência dele, sentiu a necessidade de se levantar um novo rei Israel. Saul teve o privilégio de ser o primeiro rei em Israel, louvado seja o nome do Senhor. Mas ele deixou que a soberba e a autossuficiência entrasse na vida dele, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então Deus disse bem claro, louvado seja o nome do Senhor, ao profeta Samuel, que havia rejeitado ele, louvado seja o nome do Senhor. Ei, amado, cuidado aí para Deus não te rejeitar também, querido. Deus de maravilhar. Agora Samuel, ele enche o teu vaso de azeite e vai até a casa de Jessé, que morava em Belém. Aleluia.
E Deus já havia dado todas as estratégias para ele. Aí você vai chegar lá e vai ungir quem eu disser, louvado seja o nome do Senhor. Samuel chegando à casa de Jessé, ele se depara com Eliabe, o primeiro filho de Jessé. Relata a Bíblia que ele era homem bonito, formoso em aparência. Louvado seja o nome do Senhor. O homem de guerra estava no reinado do rei Saul, na corte, na guarda. Louvado seja o nome do Senhor. E ele disse: olha, eis aí o rei de Israel. Por quê? Porque ele atentava para a sua aparência. Meu Deus, aleluia. Muitos julgam, irmão, pela aparência, querido. Muitos querem dizer quem é a pessoa, quem sou eu, quem é você, pela aparência. Aleluia. Irmãos, perceba uma coisa nessa noite: Satanás, ele não vai vir afrontar a minha, a tua vida como muitos pintam por aí, não. Com tridente, com chifre, com rabo, não, ele não vai vir assim não, porque se ele vier, nós vamos saber que é ele. Ele vai vir da maneira mais bonita que for possível. Ele vai colocar uma aparência que você vai olhar e vai falar: não, não é. Aleluia. Você vai julgar pela aparência. Eu vou julgar pela aparência. Nós vamos julgar pela aparência. Mas Deus bradou no coração do homem e disse: ei, peraí, eu disse que ia te enviar e ungir quem eu disser. Não é esse não. Tá vendo isso tudo que tá por fora aí? Você tá vendo só isso. Eu olho lá dentro. Aleluia. Eu sou do coração. Aleluia. Passa adiante agora de Abinadab, também filho de Jessé, o segundo. E Deus diz: não é esse também, homem. Passa agora a Ramá, o terceiro filho, também não é esse. E foram se passando. E eu acredito que Jessé começa agora a ficar preocupado. Ele está passando todo mundo, não chegou ainda o escolhido. Até que passa o último filho que estava dentro da casa. E Jessé faz uma pergunta, ou melhor dizendo, Samuel faz uma pergunta a Jessé: acabaram-se seus filhos? E ele disse: sim. Mas ainda falta um. O menor. Deus lindo. O menor. Aleluia, Deus. Aleluia. O menor. Aleluia. Que está apacentando as ovelhas lá no pasto. Meu Deus, Jesus. Naquela época, meus amados, o serviço de pastor de ovelha, eles ficavam somente para o filho de menor expressão da família ou para os escravos, porque era um trabalho árduo, debaixo de sol, debaixo de chuva, um trabalho considerado sujo, ou lá do sustento do Senhor, ou para o filho de menor expressão, ou para os escravos. Perceba que Jessé nem se importou de chamar Davi para estar ali presente na hora que Jessé chegasse. Ou lá do sustento do Senhor. Agora Jessé manda chamar ele, manda chamar esse tal menino aí, louvado seja o nome do Senhor. E eles tinham como costume sentar à mesa para no chá, para fazer as suas refeições, quando a família toda estava reunida. Mas Davi não estava presente ali. E Samuel foi bem feliz na sua colocação, quando ele disse: ninguém senta à mesa enquanto ele não chegar. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Santo de Israel. Maravilhoso. Queridos, eu acredito que chega Davi lá todo saltitante, todo alegre, até mesmo sem saber o que estava acontecendo, porque não foi informado, senão estava lá na hora. E quando Davi adentra, meus irmãos, na casa de Jessé, o seu pai, Deus dá um braço de vitória no coração do profeta e diz: ei, levanta e unge, porque esse é o meu escolhido. Eu quero te dizer nessa noite, ainda que não te dê crédito, ainda que não acredite em você, você é escolhido de Deus. Foi você que Deus escolheu. Deus de maravilhoso. Suída comandar. Levanta e unge, porque é esse aí. Eu quero te dizer que Deus vai fazer você vaso de honra. Aleluia. Todos vão ter que reconhecer que você é sim escolhido e eleito de Deus. E assim como Davi, que foi ungido rei de Israel, e assim como Neemias, que restabeleceu os muros em Jerusalém, você também vai ser homem de Deus e mulher de Deus.